Hoje a gente vai falar sobre uma coisa chamada ruminação pós-evento. Todos nós conhecemos essa sensação quando você volta do trabalho, da escola ou de um encontro com seus amigos e começa a pensar: por que eu disse aquilo? Que vergonha! Ou então, eu devia ter respondido assim ou assado. Ou ainda, o que será que aquela pessoa quis dizer quando falou tal coisa? Bom, esse tipo de pensamento repetitivo pode ser um sintoma de ansiedade social ou de ansiedade generalizada. De qualquer forma, quando você começa a analisar excessivamente suas relações com as outras pessoas, o fato é que você está caindo no que chamamos de ruminação. A ruminação é muito comum e há muitas coisas que você pode fazer para se livrar dela. Nesse vídeo, vamos conhecer algumas distorções que alimentam esses pensamentos excessivos sobre situações sociais e que formam um ciclo interminável de preocupações que agravam a sua ansiedade social. E esse ciclo começa basicamente assim. Você vai a uma situação social qualquer, como uma festa, um almoço ou mesmo um dia comum de trabalho, e depois começa a avaliar negativamente suas interações com as outras pessoas e a repetir exaustivamente essas avaliações negativas. Na medida em que esse ciclo de avaliações vai se repetindo e se aprofundando, elas vão se tornando cada vez piores e você acaba chegando à conclusão de que é uma pessoa completamente inadequada, desastrada, sem educação, o que aumenta a sua ansiedade e na próxima vez em que você precisar estar em outra situação social, vai levar junto esse péssimo conceito que faz sobre si mesmo e o ciclo continuará. Mas note que você pode reverter esse ciclo, só que primeiro precisa conhecer as distorções de raciocínio que o alimentam. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você é uma jovem tímida e está sentada no ônibus com um cachorrinho no colo. Então um cara senta ao seu lado e pergunta se você tem permissão para andar com um animal no ônibus. Pronto. Isso é suficiente para você começar a achar que o cara está te julgando, que ele vai querer começar alguma confusão, que ele vai jogar o cachorro pela janela. Mas aí ele começa a fazer carinho no cachorro e conta que também tem um animalzinho. Quer dizer, ele não estava te julgando, ele só estava puxando um papo, percebe? Essa história é real. Então, se você é uma pessoa mais sensível, como a moça da história, provavelmente sua visão sobre si mesmo é distorcida, no sentido de que você tende a se ver de maneira mais negativa do que realmente é. E existe uma grande chance de que a coisa que você disse ou fez e que está te torturando não foi tão ruim assim. Igual a moça com o cachorrinho. A questão é que se você é uma pessoa ansiosa, essa insegurança te leva a se perceber como uma pessoa esquisita ou até ofensiva. Então a primeira distorção é a falsa crença de que o que você disse ou fez foi muito pior do que realmente foi. Por isso, o primeiro passo para interromper a ruminação é começar a admitir para si mesmo que a sua autoavaliação provavelmente está distorcida por uma espécie de pensamento catastrófico ao qual você já está tão acostumado que nem percebe mais. A segunda distorção, que pode estar presente na sua autoavaliação, é o que chamamos de raciocínio emocional. Quer dizer, como a sua ansiedade bagunça suas emoções e você começa a sentir vergonha, culpa ou até medo diante do que aconteceu, essas emoções deslocadas contaminam seu raciocínio de maneira que você pensa: se eu estou com vergonha, é porque fiz algo vergonhoso. Se eu estou com medo, é porque disse alguma coisa muito errada. E a única forma de lutar contra isso é se esforçando para separar a emoção da realidade. Uma coisa é o que você sente, outra coisa são os fatos em si. Uma coisa é sentir vergonha, sentir medo, sentir culpa, mas o que se sente não necessariamente corresponde ao que aconteceu, entende? E o que aconteceu provavelmente não é tão ruim quanto você imagina. Por exemplo, se isso que você fica ruminando tivesse acontecido com outra pessoa, um amigo seu, você estaria julgando essa pessoa de maneira tão dura? Na maioria das vezes, a resposta é não, o que nos leva à terceira distorção, que é justamente o fato de que você provavelmente cobra mais de si do que dos outros. E isso contribui para que você não veja as coisas com clareza. Quer dizer, coisas que são perdoáveis nas outras pessoas são inadmissíveis se forem com você. 2 pesos e 2 medidas. Comece a praticar a autocompaixão.
Sempre que você se pegar com esse pensamento autopunitivo, reconheça que você é tão digno de compreensão, afeto e aceitação quanto qualquer outra pessoa. Trate-se como faria com o melhor amigo. Pense da seguinte forma: se isso estivesse acontecendo com um amigo, eu acolheria esse amigo, não acolheria? Porque não posso acolher a mim mesmo. Mas as distorções não param por aí. O egocentrismo é também uma distorção muito comum em pessoas socialmente ansiosas. É a sensação de que todo mundo está olhando para ela. A pessoa ansiosa tem certeza de que todos estão notando o quanto ela é esquisita, desengonçada, errada. Mas a grande verdade é que a maior parte das pessoas está mais preocupada com seus próprios problemas e presta pouca atenção em quem está ao redor. Então não tem ninguém olhando obsessivamente cada pequena coisa que você diz ou que você faz. Não é fácil mudar essa maneira de pensar, porque quanto mais você tenta não pensar de um jeito, mais atenção você dá a esse jeito de pensar. Então, em vez de sufocar esse pensamento, você precisa mudar o foco da sua atenção. Em vez de focar em você e nesses pensamentos egocêntricos que dizem que todo mundo está te observando, foque em outras coisas, nos objetos ao redor, nas outras pessoas. Tente imaginar como foi o dia dessas pessoas, qual será a profissão delas, o que elas fizeram no final de semana. Quando a gente muda o foco da nossa atenção para fora da gente, nós diminuímos a quantidade de energia que alimenta os pensamentos angustiantes, entende? Agora, a pior de todas as distorções é a que nos faz acreditar que precisamos ser perfeitos para sermos aceitos. O perfeccionismo é terrível e quando ele invade as avaliações que fazemos sobre nossas interações com as outras pessoas, ele aponta cada mínima falha como se fosse um erro imperdoável. Mas o fato é que ninguém é perfeito. Todas as pessoas vão errar, inclusive você, e não há problema nisso. Você é um ser humano cheio de qualidades positivas e vale tanto quanto qualquer outro ser humano nesse planeta, nem mais nem menos. Para amenizar o efeito do perfeccionismo, você precisa reconhecer que as metas que estabelece para si mesmo são quase sempre inatingíveis ou excessivamente altas. Pessoas que foram muito cobradas na infância costumam repetir essa cobrança, mesmo que os pais já não estejam vivos. Ela internalizou aquele nível de cobrança excessiva e terá que aprender a se relacionar com o próprio desempenho na vida de formas mais saudáveis, com níveis de exigência mais realistas. Bom, essas são as distorções mais comuns envolvidas nos processos de ruminação. Conhecê-las é o primeiro passo para superá-las. Se você se identifica com elas, utilize as dicas que demos ao longo do vídeo. E se sentir que precisa de ajuda especializada, não deixe de procurar um profissional de saúde mental. Caso não possa pagar, procure um CAPS. Os CAPs são centros de atenção psicossocial ligados ao SUS. Também existem livros que ajudam as pessoas a aplicarem técnicas que lhes permitem cultivar formas de pensar menos ansiosas e mais saudáveis. Qualquer que seja o caminho escolhido por você, o importante é jamais desistirmos de viver de formas mais positivas e que nos tragam mais oportunidades de crescimento e mais bem-estar.